entrarei por suas portas, não ficarei no átrio, estarei no Santíssimo e te adorarei. Cante, igreja. E te adorarei. Vou te bendizer, vou te exaltar, não só pelo que fazes, mas pelo que tu és. Redimido fui, vestido por tua glória, igualar. És grande Deus, enche os céus e a terra, mas escolher em minha habitar, do mais alto ao mais profundo, reina soberano, não pedes conselho, majestade santa, vou te bendizer, vou te exaltar. Cante. Aleluias. Sim, Senhor. Ministras a minha alma, a Shekinah alegria. És grande Deus, que habita em mim, vaso de barro, redimido fui, vestido por sua glória, igualar. És grande Deus, enche os céus e a terra, mas escolher em minha habitar, o eterno me amou, atraiu-me para si. Cante. Aleluias. Vivificado estou, sendo elevado, mesmo com muitas provas, o louvo todo dia.
Ele é fiel. Eu vi a sua vida. Aleluias, cante, igreja. És grande Deus, que habita em mim, vaso de barro. Redimido fui, vestido por sua glória, vindo ao lar. És grande Deus, enche os céus e a terra, mas escolher em mim habitar. Cante. Em mim. Aleluias. Graças a Deus. O louvarei para sempre. O louvarei para sempre. O louvarei para sempre. Não só pelo que fazes, mas pelo que tu és. O louvarei para sempre. O louvarei para sempre. Ministras a minha alma, a Shekinah me guia. O louvarei para sempre. O louvarei para sempre. Ele é fiel. Eu vi a sua vida. O louvarei para sempre. O louvarei para sempre. Ele é fiel. O louvarei para sempre. És grande Deus, que habita em mim, vaso de barro. Redimido fui, cante. Redimido fui, vestido por sua glória, indo ao lar. És grande Deus, enche os céus e a terra, mas escolher em mim habitar, mas escolher em mim habitar. Assim como o relâmpago do Oriente ao Ocidente, o Evangelho iluminou, chegando ao sol poente. Jesus, o Filho do homem, discernindo os pensamentos, é o sinal que antecede o arrebatamento, começando por Jerusalém, a luz do Evangelho percorreu mares, ilhas e continentes, perseguida,
abafada e sofrida, mas encontrou os crentes. Jesus andando em meio aos castiçais, no Oriente veio aos ocidentais, e no pôr do sol da humanidade se mostrou o seu rosto numa nuvem, no céu estampou, e os mistérios escondidos a nós revelou. Assim como o relâmpago do Oriente ao Ocidente, o Evangelho iluminou, chegando ao sol poente. Jesus, o Filho do homem, discernindo os pensamentos, é o sinal que antecede o arrebatamento. Jesus, o Filho do homem, discernindo os pensamentos, é o sinal que antecede o arrebatamento.
o meu coração quando vejo Cristo com o livro na mão. O Deus que era é que tá muito. Olha, não eu que estou cantando errado. Uma alegria enche o meu coração quando vejo Cristo com o livro na mão. O Deus que era é que há de vir, desceu da sua glória só pra me redimir. Deus que é Abraão fez ao monte subir. É o mesmo Deus que hoje está aqui. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. Meu Criador, e a vida eterna a ti, Senhor. Minha alma não é mais que barra em tuas mãos. Molda-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. Era a voz de Deus chamando os filhos seus. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. Um novo cântico na terra e no céu se ouviu quando o cordeiro imolado os selos abriu. Digno és de abrir o livro e desatar seus selos, porque foi morto e com seu sangue pra Deus nos comprou. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, é só tu, Senhor. Novo cântico na terra e no céu se ouviu quando o cordeiro imolado os selos abriu. Digno és de abrir o livro e desatar seus selos, porque foi morto e com seu sangue pra Deus nos comprou. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só tu, Senhor. Amém. Não tem lógica uma nuvem causar tanta confusão. Pra um é luz, pra outro é escuridão. Pra um traz vida, pro outro traz condenação. Não tem lógica o que é doutor não pôde
e revelou que é o próprio Deus trazendo redenção. Não tem lógica, os cientistas não dá conta de explicar. Assim pro mundo inteiro teve que afirmar que é o sobrenatural que está ali. Não tem lógica, alguém que era escravo do pecado veio à luz, assim abrindo os olhos para o que te conduz. Foi redimido para ir morar com Deus. Deus vai agir fora da lógica pra você ver que Ele não depende nunca de ninguém. Aquilo que o homem acha que é loucura, depois do agir de Deus vira verdade pura. Deus vai agir fora da lógica pra te mostrar que pra Ele não tem hora, dia e nem lugar. Uma semana não tem 7 dias, é Ele quem decide o que começa e o que termina. Não tem lógica você ficar aí confuso desse jeito. Se Ele desceu do céu pra morar no seu peito, celebra agora, irmão, a sua redenção. Não tem lógica, o cientista não dá conta de explicar. Assim pro mundo inteiro teve que afirmar que é o sobrenatural que está ali. Não tem lógica, alguém que era escravo do pecado veio à luz, assim abrindo os olhos para o que te conduz. Foi redimido para ir morar com Deus. Vamos nos colocar de pé? Deus vai agir fora da lógica pra você ver que Ele não depende nunca de ninguém. Aquilo que o homem acha que é loucura, depois do agir de Deus vira verdade pura. Deus vai agir fora da lógica pra te mostrar que pra Ele não tem hora, dia e nem lugar. Pra Deus uma semana não tem 7 dias, é Ele quem decide o que começa e o que termina. Não tem lógica você ficar aí confuso desse jeito. Se Ele desceu do céu pra morar no seu peito, celebra agora, irmão, a sua redenção. Celebra agora, irmão, a sua redenção. Amém. Vamos, nesse instante, orar ao nosso Deus. Amado e glorioso Deus, temos entoado hinos em teu louvor, temos tido orações aqui, ó Pai, mas agora estamos adentrando para esse sublime momento em que Tu repartirás o pão da vida, ó Pai, na forma da palavra revelada para nós, Senhor Jesus, e cada um de nós voltemos, ó Pai, com as nossas porções, ó Deus, adquiridas, meu Pai, pois a Tua palavra não volta vazia, e sabemos que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, e nesse instante o Senhor está aqui para falar conosco. Fala, Senhor, porque Teus servos ouvem, Senhor. Nesse instante, meu Pai, queira possuir todo o nosso ser, ó Pai, todo o nosso espírito, corpo, alma, Senhor, tudo dedicado a Ti, Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Leitura no Evangelho de São João, capítulo 6. Permaneçamos de pé na leitura, assim nós vamos
já reunindo o tempo. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 37 até o verso 45. Vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, ou mesmo no monitor, né, que está aí diante de vocês. Leremos então. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando apenas. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me deu... Deixa eu ler novamente. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra para os nossos corações. Podeis assentar. Muito bem, amada igreja, irmãos também, pessoas que nos acompanham através do vídeo, através da internet. Temos aqui esse tema: alguém vai captar a mensagem. Vou só repetir: alguém vai captar a mensagem. Eu li essa frase no parágrafo 75 da mensagem A Notícia de Última Hora Mais Importante da História, um sermão que foi pregado pelo servo de Deus. E então, esta frase que ele disse, nós vamos ler daqui a pouco, num pequeno trecho da mensagem, mas ela está perfeitamente alinhada, porque apenas saiu dos lábios do pregador, mas o Espírito Santo, o mesmo que escreveu a Bíblia através dos escribas, né, dos seus escritores. No caso que nós lemos João, capítulo 6, lemos do verso 37 ao 45, e nesse pequeno trecho, Jesus está dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Os religiosos ali daquele dia, a ala mais religiosa, que deveria estar confirmando a palavra de Deus com um amém, estavam ali duvidando de Jesus e tentando trazer descrédito, né, desacreditar a pregação dele, dizendo: mas esse homem nasceu por aí mesmo? Ele é da família de José e de Maria, e como é que ele disse que desceu do céu? Então aquelas pessoas não tinham a revelação. E como foi, assim é, assim será. Então, isso é porque aquele público naqueles dias hoje está repetido. Então hoje também há pessoas que não creem no Evangelho, não creem na mensagem da hora. Por isso o tema: alguém vai captar a mensagem. Agora é claro que alguém não vai captar também. Então, como naqueles dias, uns pegaram a mensagem, receberam aquele pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e comeram, viveram desse pão, que é a sua palavra, né? Hoje é a mesma coisa. Há pessoas que com certeza basta ouvir a palavra, mesmo que não a entende, mas capta que aquilo está falando com ela. Então, nesse instante eu sei que há pessoas, né, cumprindo essas partes das Escrituras, uns recebendo, outros refutando, mas
estamos aqui para aprender do Senhor, pois dentro da leitura falou que todo aquele que ouviu de Deus e aprendeu dele, então, esse então vem a Jesus, que Jesus o recebe e diz que não vai lançar fora. Então isso para nós, irmãos, dá uma segurança muito grande, uma extrema segurança, uma total segurança, de que se dentro de você identifica como uma ovelha que ouviu a voz de Deus e a recebeu, então você não será lançado fora. Pode acontecer um monte de coisas, Satanás te fazer tudo, né? Enviar enfermidades, problemas, confusões ao seu derredor, mas isso não vai te tirar, ou seja, nada vai tirar você de Deus, porque nada vai tirar Deus de você. E hoje eu pregaria sobre um tema: a prova da vossa fé obra a paciência. E a Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu a paciência pelas coisas que padeceu. Então as coisas que padecemos, pois em nós cumpre o resto das aflições de Cristo. Então tudo isso faz com que essa paciência de Cristo obre nas nossas vidas. Então tenhamos sempre paciência uns com os outros e Deus então está cuidando de tudo. Agora, antes de entrarmos para a leitura da mensagem, então temos essa plena certeza que Jesus é o pão que desceu do céu, e como ele fez naqueles dias, nos dias da sua primeira vinda aqui na terra, ele veio para os seus, ele veio para o povo judeu, para a nação judia, mas os seus não receberam. Antes fizeram tudo o que quiseram e rejeitou a sua mensagem. E o que ele fez então? Ele deixou de tratar como nação, com os judeus como nação, e deu as costas para eles e começou a tratar com o povo gentio. E é claro que para ter ali o início, para dar o start da obra do Novo Testamento, então Jesus veio anunciado primeiramente pelos profetas, e então chegou o dia disso ser cumprido. Isso então foi cumprido, e ele então recrutou ali os seus apóstolos, os seus discípulos, e claro que ele tirou dentre o povo judeu, como Pedro, Tiago, João e os demais. E aí então foi quando a igreja primitiva iniciou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E então somos esta igreja, a continuação daquela igreja. Mas a porta, o tempo para os gentios também está finalizado. Podemos já dizer assim, finalizado. Você diz, mas e por que estamos aqui? Nós não somos os gentios no contexto geral. Dentre os gentios, aqui vem a noção, desculpe, né, pela matemática, mas na matemática nós temos o conjunto maior, e dentro de um conjunto você tira outro conjunto, que é um subconjunto dali de dentro. E então, assim como nem todo Israel é Israel, nem todos os judeus são salvos, e nem todos são perdidos, quer dizer, dentre os judeus foi tirado aqueles apóstolos ali no início, também agora dentre os gentios, Deus tira uma noiva, tira um povo zeloso de boas obras dentre os gentios. Mas os gentios, como diz, na sua totalidade, eles então rejeitam a palavra nesses últimos dias, e isso faz com que a porta se feche para eles. E aí Deus continua tratando com o quê? Com os seus. Ele chama as suas ovelhas, e as ovelhas ouvem, e ele passa a tratar com as ovelhas no aprisco. Quem não é ovelha não tem interesse. Elas ouvem essa mesma palavra, e durante a semana no meu trabalho cotidiano, veio uma frase bíblica, e eu anotei ela ali no meu bloco de anotações. A palavra de Deus atrai os crentes, mas a mesma palavra repele os incrédulos. Então, o atrativo e o repelente é a mesma palavra. Enquanto as ovelhas sentem-se atraídas a ouvir e obedecer, seguir a palavra, incrédulos sentem repelidos. Eles não gostam de ficar no culto. Se ficar, eles têm que fazer uma opinião muito grande
Eles têm que camuflar, fingir que está gostando do culto, porque eles não vêem a hora de acabar, e assim sucessivamente. Mas a hipocrisia tem em todos os lugares, que é o fingimento. Então há pessoas fingidas, tentando se passar como ovelhas. Isso vai até um tempo, mas há um tempo que as coisas se manifestam. E aí então não consegue mais. E aí cada um escorrega para o seu espaço, né? Mas as ovelhas ficam no aprisco. E o aprisco é o local onde o pastor cuida dessas ovelhas. Elas saem nas pastagens, guiadas por esse pastor. Ele leva nos locais onde está o alimento, onde estão as águas tranquilas, nunca águas agitadas, e voltam ali no aprisco. Ou seja, as pastagens é uma extensão do próprio aprisco, apenas um local de alimentação para se caminhar ali no campo, e recolhe-se para o aprisco, porque é um local de segurança. E assim nós estamos nesse aprisco, e Jesus disse que ele ainda tem outras ovelhas que não estavam no aprisco, mas convém me agregar a elas. Então veja que a promessa dele ele cumpre. Ele vai agregando, puxando essas ovelhas para o aprisco, e ele diz que nenhuma se perde. Bom, então se nenhuma se perde, nós sabemos que se alguma ovelha está desgarrada, tem até a parábola ali onde Jesus disse que qual é o pastor que se ele tiver 100 ovelhas, ele usou um número redondo, um número bem fácil, e uma delas sumir do aprisco, né, em outras palavras, perceber a falta dela, então ele empreende esforço em busca daquela ovelha, porque as outras estão seguras no aprisco. E aí então ele busca essa outra, se é que é ovelha. Se não é ovelha, então ele não faz esse trabalho. Então isso é um bom sinal para que pessoas que às vezes sentem-se um tanto desorientadas e ficam, eu não sei se eu sou um salvo, não sei se eu sou uma salva, eu não sei se Deus quer alguma coisa comigo. Então se você percebe que Deus não te deixa, mesmo você lá dentro dos problemas, Ele te visita, Ele entra na tua mente, no teu coração e fala com você, faz você não ter coragem de consumar atos errados. Exemplo bem trivial, um exemplo bem simples, para que qualquer criança possa entender. Percebeu que está com troco, com dinheiro que não é seu, você não se sente bem. Você pega aquilo e se sente incomodado até que você devolva. Isso só para ter uma ideia. Você às vezes escapou, falou uma mentira numa certa situação, para tentar se dar bem em alguma situação, mas depois você não ficou em paz. Então isso é Deus ali trazendo um certo incômodo em você, para que você se acerte. E assim sucessivamente. Você avançou o sinal, muitas das vezes. Não estou falando de sinal, de semáforo, sinal no trânsito, não. Mas você avançou o sinal de Deus. Deus diz para você não fazer. E mesmo assim você foi e fez, mas você se sente mal depois. Esse sentir mal é sinal do Espírito Santo. E eu teria vários exemplos aqui para trazer. Alguns exemplos na vida real aqui. Outros exemplos lidos nos sermões também do profeta. De pessoas que fez a pergunta: irmão Brana, há esperança para mim? E aí a pessoa ia chegando de pouquinho, contando de pouquinho, para não contar de uma vez. E daí a pouco a pessoa contava que há tantos anos atrás, teve casos de há 20 anos atrás, a pessoa ter cometido algo, e aquilo incomodava ela. Ela tinha um desejo tão grande de estar próximo de Deus, e sentia que alguma coisa estava entre ela e Deus. E o profeta respondeu: sim, se dentro de você está pulsando o desejo de conectar-se com Deus, não é nem você que está querendo conectar com Ele, é Ele que está querendo conectar com você. Hoje, nessa era onde a ciência já se avançou, se multiplicou, eu sei que está avançando cada vez mais, no livro do profeta Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Verbo conjugado no futuro, no tempo futuro, para Daniel, que falou isso há muitos anos atrás. Mas para hoje, para você, para mim, esse tempo já chegou e a ciência está multiplicada. E ainda tem chance de multiplicar ainda um pouco mais. Mas isso não é problema para o cristão. Tudo isso são evidências. E nós sabemos, como está falando agora de conexão, quando você está com o seu aparelho, celular ou computador, e você está olhando ele se tem sinal de internet, por exemplo,
E então você vê quando o sinal está querendo conectar com o seu aparelho e o seu aparelho querendo conectar também. Você vê os sinaizinhos ali. E então isso dá para ilustrar. Quando Deus também, o sinal do Espírito Santo entrando na tua vida. Você fala, mas por quê? Tem pessoas que faz as coisas e fica tudo bem. Eu só porque eu falei, ou até pensei em falar, talvez a irmã só deixou as unhas crescer um pouquinho, e daí já o Espírito Santo está ali, falando alguma coisa. Às vezes Deus permite que alguém, né, sem saber de nada, fale alguma coisa. Então você fique sabendo, o Espírito Santo buscando conexão com você, e você então trate de entender isso, e de aceitar, e de seguir o comando de Deus. Assim não haverá problemas. A promessa é sua. Ah, mas é aquele e aquela que não quer nada. Problema dele, problema dela. Nós não vamos dar contas de quem não quer nada. Agora o nosso tema nesta noite é: alguém vai captar a mensagem. Então, quem prometeu isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a escritura de São João capítulo 6 aqui. Ela já foi lida, mas eu preciso só trazer aqui algo aqui com os irmãos. Nós lemos no verso 37, né? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, não nessa parte. Eu devo ter São João capítulo 6. Ah, tá. É porque eu anunciei 35, 37 e 35. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. Olha que gostoso. Tudo. Então, é tudo. Não é um pouco só. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa segurança, nós já falamos, sai dos lábios de Jesus, né? Agora, eu quero tomar outra parte aqui, mais aqui na frente. No 37. Agora eu quero ler o 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou ou não trouxer. Eu penso aqui, não é por força e nem por violência, a Bíblia diz, mas por meu espírito, diz Deus. Então Deus não vai usar a força e nem a violência, mas Ele vai usar um método. É como se fosse um guincho, só que um guincho em paz. Eu estou dizendo um guincho porque quando se trata de um guincho, quando eu era garoto, no estado do Paraná, eu via os madeireiros ali puxando toras, aqui também na região norte, há muitos anos atrás, e aquelas madeira tão grande e pesada, uma árvore inteira praticamente, só que eles colocavam um cabo de aço muito potente e ligavam a máquina e aquele guincho ia enrolando e não tinha escolha para aquela tora, para aquele objeto ali, era vim ou vim. E também os caminhões atolados na lama, na época, e precisavam de força e não tinha como sair. Então, um grande trator, tinha um trator muito grande que eles chamavam de skid, nunca mais vi aqueles tratores, e colocava um skid ali com um monte de pneu, de eixos, e tudo com tração, e não tinha escolha. Aquele caminhão com carga ou sem carga vinha e vinha. Então, o Espírito Santo não usa por força nem por violência, mas por meu espírito. E aí então, só que ele traz. Se o Pai predestinou você, se o Pai predestinou uma pessoa, aquela pessoa vem. Faltando um dedo, isso é pouco. Faltando uma perna, mas vem. Mas e lá no céu? Lá não vai precisar de muleta, nem de nada. Porque lá todos nós seremos completos. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que muitas das vezes sofreu uma mutilação, né? Teve que decepar um membro tão querido do seu corpo, né? Eu presenciei isso há algum tempo atrás, pessoas tão queridas, e ali tendo que se ver amputada, né? Uma de suas pernas, mas no céu estará completa. Então, qualquer um que perder aqui, ganhará lá. Então, para quem está no aprisco e sente acolhido, então venha. Ah, mas eu tenho que deixar minha casa?
deixa a casa, deixa a cidade, tem que deixar membros da família para trás, se for necessário, vai ter que deixar. Ló teve que deixar a mulher dele olhando para trás. Coitada, quem sabe ela estava com vontade de ter um visual, olhar para trás e ver. Se ela tivesse um celular ali, ela tiraria uma foto ou filmaria pela última vez o lugar de onde ela morou por tantos anos, mas Deus não se agradou daquilo e ele cumpriu a sua palavra. Ele disse que quem olhasse para trás ficaria. E a mulher de Ló simplesmente ficou para trás. E Ló não pôde fazer nada, teve que seguir adiante, E Jesus disse que como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, e todos aqui nós sabemos que o Filho do Homem sendo revelado está cumprindo hoje, nos nossos dias. Muita gente pensa que isso está no futuro. É quando ele vir buscar a sua igreja. Ele veio buscar a sua igreja. A questão é que muitos não conheceu, não recebeu. Então tem que ver o Filho do Homem e crer nele. Está aqui nas Escrituras. Eu li o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora o 45. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Bom, então todo que ouviu e aprendeu, vem a mim. Agora, você vê que é uma questão de predestinação. Bem, amados irmãos, nós vamos para a leitura da mensagem. Esse último versículo que eu li aqui, falou, está escrito, e serão todos ensinados por Deus. Eu quero essa frase, ensinados por Deus. Só isso aqui já é um tema à parte. Nesse momento você está sendo ensinado por Deus. Mas não é o pastor que está ensinando? Não. Deus é o mestre. Há uma escritura no livro de Joel que fala que Deus enviaria ensinador de justiça nos últimos dias. E o ensinador de justiça não é um professor, não é um pastor. É o Espírito Santo, esse ensinador de justiça. Jesus Cristo disse que vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem. Olha que oportunidade para Jesus falar, falar alguma coisa contra. Mas não, ele falou que dizeis bem, porque eu o sou. O sou o quê? Se eu, Senhor e mestre, tá vendo? Vos lavei os pés, vós deveis, é o verbo dever, deve, é dívida. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros também. Porque assim como eu vos fiz, façais vós também. Mas é só lavar os pés? Não. Fazer todas as coisas que ele mandar. Em São Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso então faz parte da missão do pregador. E quando eu anotei esse tema aqui, alguém vai captar a mensagem, dentro do mesmo parágrafo que eu vou ler daqui a pouco, o profeta fala assim, que nós temos a missão de ouvir, de ver, de ouvir, de aprender, mas a missão seguinte é falar para as pessoas. Seja na gravação, seja cantando. Hoje, coisa linda, eu estava ali nos meus, tomando notas, estudando, meditando na palavra de Deus, antes do culto, escutei as meninas cantando. Não sei se elas estavam ensaiando, não sei se estavam ali na escada, e aquele som entoado, parecendo vozes angelicais. Então, isso é Deus, é o exército de Deus cuidando dos seus. Por quê? Para atingir os demais que estão, talvez alguém agora até mesmo à distância, ouvindo esta palavra, e você se sente confortado, confortada. E agora, não se importe com aqueles que sentem-se repelidos. Nós não podemos fazer muito para ajudá-los, a não ser falar, cantar a palavra, viver a palavra. Vamos então tomar o parágrafo 72 dessa mensagem aqui. Parágrafo 75. Apenas alguns parágrafos, eu anotei aqui. Eu creio que eu costumo anotar a quantidade, mas 6 parágrafos
por aí, tá? 6 ou 7 parágrafos apenas. Nós vamos ler para que você veja nas palavras do profeta. Lembra que no último versículo lido aqui, São João falou sobre ensinados por Deus? Então vamos aprender de Deus aqui um pouquinho, que Ele quer ensinar o seu povo. E nessa era, em todas as eras, houve coisas para tirar a atenção das pessoas da palavra, do foco da palavra. E nesses últimos dias, tem um parágrafo aqui que o profeta, o servo de Deus, ele trouxe, falando sobre os entretenimentos, passatempos. É proibido ter um passatempo? Não. Se você tem um passatempo que não te atrapalha se servir a Deus. Mas, vamos ver aqui. Parágrafo 75. Deus conceda, ajude, Senhor. Alguém vai captar a mensagem. Certamente eles saberão. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não estás morto, mas vivo para todo sempre. Nós cremos em ti, Senhor. E como pode um homem crer a menos que tu o chames? Está vendo? Perfeitamente em linha. Ah, eu não creio, eu não consigo crer. Claro, então não foi chamado. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o chame primeiro. E todos os que meu Pai chamou, virão. E sabemos que isto é certo, eles virão. E é nosso dever pregar e deixar as lascas caírem, onde quer que for. E as ovelhas ouvem a voz. O profeta usou o sentido figurado, né? Você tem que pregar, falar a palavra, deixar que as lascas, quer dizer, as partes da palavra vão cair em algum lugar e as ovelhas encontrarão com isso, onde elas passarem, Deus cruzará o caminho delas. Sim, eu queria ler sim o parágrafo 72, só que tinha esse destaque no parágrafo 75 que eu já li. Agora vamos tomar aqui no 72. Quando chega a um ponto em que a igreja tem que ter entretenimento, ela é um grupo de pessoas miseráveis, apóstatas, destinadas ao inferno. Não interprete mal, irmãos e irmãs, não entenda mal. Não está falando que as pessoas não podem ter entretenimento. A garotinha brincar, né, com seus brinquedinhos, com sua bonequinha, as meninas brincar ali de casinha, os garotinhos brincar com o seu carrinho. O profeta está dizendo que quando a igreja precisa, em vez da palavra, dos cânticos, da palavra, da oração, ela precisa colocar atrativos, ter jogos no fundo da igreja, no porão da igreja, ter mesa, ambientes de jogos, parecendo mais um cassino, né, uma casa de jogos, de entretenimento. Nada contra os entretenimentos para lá do mundo. Mas a igreja não tem que adotar isso como se ela fosse um parque de diversões para trazer as pessoas. Agora, se tem brinquedo para as crianças, mas não tem nada a ver com trazer as pessoas, cativar pessoas, para manter pessoas naquela igreja, é necessário ter entretenimento? Não. Agora, a igreja tem um pátio, tem aonde, no momento, as crianças estão ali brincando. Então, não é disso que estou falando, tá? Creio que os irmãos têm maturidade e entendem o centro. Ela é um grupo de pessoas miseráveis, apóstatas, destinadas ao inferno. Quando chega a um ponto onde não podemos representar Jesus Cristo no poder de sua ressurreição, fechem suas portas e voltem para o mundo, porque estão mortos de todo jeito. Ah, não vou deixar eles ir para o mundo, então vou trazer o mundo para cá. De todas as formas, aquilo está no coração das pessoas. Amém. Sim, mas é isso. Sim, não podemos fazê-los brilhar. Ele é a luz, ele é um resplendor, não um clarão. Jesus não é um brilho como os brilhos mundanos. Tipo o brilho artístico, né? Fulano de tal é uma estrela. Uma estrela, né? Da moda, do que for. Então não é esse tipo de brilho. Jesus não é esse tipo de brilho. Ele é a própria luz. Ele é um resplendor, não um clarão. Jesus não é um brilho como o brilho
como os brilhos mundanos, mas ele é um suave resplendor de luz. Amém. E você não pode fazê-la brilhar. Você tem que deixá-la brilhar. Não tente produzi-la, porque não vai funcionar. Este é o problema. Se eles não conseguem fazer de um jeito, eles fazem de outro. Se eles não podem produzir isso para tentar fazer a luz brilhar, o que eles fazem? Eles tentam. Aquilo é uma maquiagem artificial. Você não pode fazê-la brilhar. Apenas deixe-a brilhar. Ó, aleluia. Então, parágrafo 72. Isso que você não tem que artificialmente você fazer. Ah, tá, vou fazer com que Jesus Cristo brilhe. Você não pode produzir isso. Você apenas deixa. Como que você deixa? Deixa a glória de Deus brilhar. Então você deixa ele brilhar. Aí ele brilha na sua vida. Brilha nas coisas, brilha nas palavras. Não porque você fez brilhar. Você deixou brilhar. Caso contrário, será o quê? Uma maquiagem. Será uma coisa manipulada. Deixa uma frase para trás. 73. Que horas são? Estou ouvindo o alarme do meu relógio. Já passei da hora. O profeta que estava pregando, né? Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Qual é a mensagem hoje? Venha, creia. Vou até enumerar aqui no dedo. Venha. Segundo, creia. Terceiro, vá e conte aos demais. Então, venha, creia. Quer dizer, não duvide, venha, creia. E depois, vá e conte aos demais. Que ele se levantou dos mortos. Ele está vivo e apareceu, ou aparece à igreja eleita nesta noite. Como ele apareceu lá. O que ele faz então? Eu sempre tenho dito a vocês que Deus é infinito e não pode mudar. E se essa foi sua atitude com relação ao mundo lá, quer dizer, lá na primeira vinda, né? Após sua ressurreição, então é a mesma coisa, porque ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. E Jesus testemunhou a mesma coisa ao dizer: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vamos inclinar a cabeça, que o profeta, porque ele vai orar, né? Vocês viram o parágrafo 73? Que lindo! O profeta falando essas palavras aqui, que como foi naqueles dias, assim também. Aí, como o profeta vai entrar em oração, eu vou ler, e os irmãos acompanham o espírito também acompanhando, né, para sintonizar a oração do profeta. Senhor Jesus, às vezes eu me pergunto se não estou fora de mim, quando penso ao ver a terrível maldição que tem vindo sobre este mundo. Quando eu penso nas igrejas que estão tentando serem artistas cômicos. Aí o tradutor colocou aqui entre colchete, cujo trabalho é entreter os outros. Então, o profeta diz que as igrejas, não são todas, mas as igrejas estão tratando de ser artistas cômicos, que faz palhaçada, né? Que faz gracejos. Até é triste dizer, né? Mas muitas vezes até nos púlpitos, né? O pessoal fica tentando atrair a atenção das pessoas. Senhor Deus, tu disseste, Pai, eu oro para que os tire do mundo, tire o mundo deles, guarde-os do mundo. Tu oraste para que eles pudessem se guardar, os teus discípulos, do mundo. E aqui estão eles voltando diretamente para o mundo, tentando se comparar com o mundo. Dentro desse parágrafo, a ovelha capta, né, a sua mensagem, e o mundano aqui está sendo condenado, né? O profeta está mostrando que Jesus falou para tirá-los do mundo. No caso aqui de dimensão, a frequência. Nós estamos aqui, mas não temos que captar a mesma frequência do mundo. Paulo disse assim, que não é que tirar do mundo, senão você teria que viver suspenso, não pisar na terra. Então nós pisamos na mesma terra, compramos, vendemos para as pessoas, prestamos serviços a elas, recebemos serviços de pessoas que lá no julgamento elas dependerão, muitas das vezes,
Lá estará a noiva eleita de Jesus Cristo, ao lado de Jesus, julgando as pessoas. E muitas vezes, pessoas que agora aqui são maltratadas, ou foram mal entendidas pelos seus patrões, ou por pessoas diversas, lá naquele dia, aquela pessoa estará ali sem nenhuma condição, aquela pecadora, aquela que rejeitou a palavra, e dependendo ali do que Jesus, juntamente com a igreja, estará julgando a eles naquele último dia. Mas nesse momento é o nosso julgamento, nós somos julgados pela palavra, e então é hora de compreendermos que essa é a vez do poder das trevas, mas nós temos o quê? Um reino à parte, é uma outra dimensão, é uma outra frequência. Eu não vou entrar aqui nessa questão de virtual, de mundo real e mundo virtual, mas para nós é mundo real. A realidade está conosco, a vida eterna é real. O profeta apenas fala tipo. Então, o natural que está aqui agora é um tipo. Uma vida que passa, uma beleza que passa. Mas do outro lado, uma vida, uma beleza que continua. Onde não vamos perder um fio de cabelo sequer. Quem perdeu seus cabelos aqui, ficou calvo, lá terá todos esses cabelos normais e assim sucessivamente. Bem, então o profeta batendo nesse assunto aqui, né? Agora, eu li 73, agora 74. Senhor Jesus, às vezes eu me pergunto, eu li esse parágrafo, voltando, agora é a vez do 75. Deus, conceda, ajude, Senhor, alguém vai captar a mensagem. Você fala, mas está redundante, pastor. Sim, eu li esse parágrafo no início e agora estou passando por ele e vamos terminar daqui mais 2 parágrafos já. Alguém vai captar a mensagem, certamente. Eles saberão. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não estás morto, mas vivo para todo sempre. Nós cremos em ti, Senhor. E como pode um homem crer, a menos que tu o chames? Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o chame primeiro. E todos os que meu Pai chamou, virão. E sabemos que isto é certo, eles virão. Olha que evangelismo. Talvez a ovelha está ouvindo isso aqui agora e não sabe que é uma ovelha. Mas quando ela ouve isso aqui, ela vai dizer, isso falou comigo, isso está falando comigo. Talvez é o pescador, é o ribeirinho, talvez é o piloto de avião, o comandante, o copiloto, talvez é o passageiro, a passageira, a comissário, o comissário de bordo, o agricultor, o operador de máquinas, o mecânico, quem quer que seja, o médico, o paciente, o técnico do laboratório, não importa onde estiver, se é ovelha de Deus, pertence ao aprisco de Deus, ouve a palavra e posiciona-se na palavra, se ainda não é batizado, batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, imediatamente o Espírito Santo te dirá que você deve procurar aonde está o evangelho correto e pedir o seu batismo e se enquadrar na palavra para entrar nas fileiras, porque você é parte deste assunto. Seguindo agora, e é nosso dever pregar e deixar as lascas caírem onde quer que for, e as ovelhas ouvem a voz. Agora os 76 e 77, vamos encerrar. Deus, certamente depois de falar de ti, de tua ressurreição, a notícia de última hora mais importante que já brilhou no mundo é Cristo morto por nós e levantado novamente, vivendo em nós. Está vendo que é uma composição? Então a notícia mais importante, Cristo morto por nós, vírgula, mas também levantado e vivendo em nós. Se não cumprir tudo isso aqui, não é importante para nós. Porque se ele morreu, levantou, mas não vive em você, ou não vive em mim, não vive em nós, então nós estamos fora dessa economia, fora da dimensão para essas promessas. Mas se ele vive em você, ele reprova as más obras, ele aprova as boas obras na sua vida, ótimo, maravilha, está em sincronia perfeita com a vontade de Deus. Tá, estou lendo 76. Levantando novamente, vivendo em nós. Indo adiante conosco
vivo conosco para provar a si mesmo em nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, eu não conheço nada maior. Eu oro agora para que muitos crentes creiam nesta noite, mais profundo. Quer dizer, já são crentes, mas que creiam nesta noite mais profundo. Atinge um grau de profundidade maior. Saia do trivial. Trivial é superficial. Aquele crente que só fica na superfície. Eu creio em Deus, mas não aprofunda. Então, ou seja, temos que nadar em águas mais profundas com Deus. Seguindo adiante. Eu oro agora para que muitos crentes creiam nesta noite mais profundo, para que muitos descrentes creiam pela primeira vez. Um descrente nunca creu, mas que esse descrente deixe de ser descrente e creia pela primeira vez, passando a ser também crente. Que muitos que não estão cheios com o Espírito Santo sejam cheios e se tornem teus apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado, missionário. Nesta noite, um grande discípulo para seguir-te e ir contar aos outros. Que eles possam olhar na Bíblia e ver. Por isso aqui, irmãos, é errado dizer que não se deve pregar o Evangelho. Eu sei que a internet está cheia de vídeos, de áudios, de textos, dizendo que não deve pregar, deve só ouvir a fita, ouvir o profeta. Você deve ouvir o profeta. Mas no dia da crucificação de Jesus Cristo, lá no Monte Calvário, tinha gente fazendo culto lá na igreja, tinha gente lendo salmos, passando o dia inteiro lendo os profetas, a lei e rejeitando o Messias no seu dia. Hoje há pessoas também sentadas, ouvindo, lendo Bíblia, lendo sermões e rejeitando o Filho do Homem neste momento. Então, não é uma questão de letra, porque apenas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deixa eu prosseguir. Ir e contar aos outros. Que eles possam olhar na Bíblia. Assim, já vi essa parte. Ele morreu para que pudéssemos ter este privilégio. Que eles possam crer quando ouvirem aparecer. E que eles possam então sair da igreja e ir contar a outros que Jesus está vivo. Não é sair, se desviar da igreja. Quer dizer, ser uma extensão. Porque a igreja não é a casa, a igreja não é um templo, as paredes, a alvenaria, a madeira, não é isso. Igreja são pessoas. A igreja, então você tem que ser uma extensão, um posto avançado do Evangelho, um círculo ampliado, um braço estendido para alcançar alguém que está à margem do caminho. É isso que o profeta está dizendo. Que eles possam olhar a Bíblia e ver, sim, já li essa parte, e que eles possam então sair da igreja e ir contar a outros que Jesus está vivo. Que eles possam ir aos corações com os pés ligeiros, quer dizer, diligentes, e coração alegre, contar aos outros, como Cleófas e seu amigo vindo de Emaús. Aqueles dois no caminho de Emaús. A Bíblia dá, o nome de um deles era Cleófas. A Bíblia não fala o nome do outro. Por isso, Cleófas e o seu amigo, né, os dois gastaram um dia, cerca de 6 horas gastaram um dia, mas gastaram cerca de 6 horas de viagem, caminhando a pé para chegar onde eles foram, né, de Jerusalém para Emaús. Mas para voltar, eles vieram em desabalada carreira. Por quê? A vontade de contar que reconheceram Jesus, o Filho do Homem naquele dia, foi tão grande que eles vieram correndo para contar as coisas que aconteceram. Agora o 77 e último. Ó Senhor, Tu aparecerás diante de nós nesta noite aqui? Venha ao nosso meio e faça algo por este povo, tal como fizeste antes de ser crucificado, que eles possam saber que a mensagem da hora é verdadeira. Qual é a mensagem da hora? A revelação do Filho do Homem para esses últimos dias. A palavra aberta e revelada.
ressuscitaste dos mortos. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, lido do parágrafo 72 ao 77, e as escrituras lidas foram São João capítulo 6, versos 37 ao 45, e referimos a algumas outras que não puderam ser lidas. Que Deus abençoe a sua palavra trazida para os nossos corações. Temos certeza de que ouvimos a voz de Deus, fomos ensinados por Deus, e não só ensinado, mas temos aprendido dele, e ele tem nos alertado contra as coisas do mundo. Que Deus abençoe a sua palavra, abençoe toda a nossa amada congregação aqui presente, nossos queridos e preciosos irmãos em outras localidades agora, que não puderam, não têm condições de estar fisicamente aqui. Nós agradecemos pela sua atenção. Vamos orar nesse instante, e a congregação presente fica de pé. Vamos orar nesse instante. Amado e glorioso Deus, ó Pai querido, sabemos que somos ovelhas do teu pasto, meu Pai. O Senhor prometeu não deixar que nenhuma se perca, meu Deus. E mesmo se tiver ovelhas desgarradas nesse instante, e algum lobo, alguma fera selvagem tentando tragar essa ovelhinha do Senhor, não deixe. Eu sei que o Senhor não vai deixar. Pai amado, nesse instante, tu tens verdadeiros ministros, ó Pai, que tu tens enviado, Senhor. E em cada parte, ó Pai, onde há ovelhas, há o Senhor Jesus Cristo ali para cuidar delas. Portanto, Deus amado, eu as reclamo nas tuas santas mãos. Não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. É assim que o Senhor trata com as ovelhas. Mas o Senhor não dará sossego, meu Deus. O Senhor não dará paz para alguém que é desse aprisco e está desgarrado ou tentando levar a vida fora da palavra. Deus amado, conforte os corações de cada filho e filha do Senhor. Cure as enfermidades, meu Pai. Pessoas no leito de enfermidade, mas são predestinadas para a vida e não para a morte. Então, receba agora a sua bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a nossa próxima